Olá! A edição do TCE Notícias de hoje é especial. Na semana passada, o Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu o seminário Ajuste Fiscal ou Desgoverno. O evento foi realizado na Escola Superior de Contas e contou com a presença de gestores estaduais e municipais, além de controladores internos. Veja como foi a abertura. Participaram da abertura do seminário Ajuste Fiscal ou Desgoverno o presidente do TCE, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, o governador do estado, Mauro Mendes, o conselheiro interino e supervisor do seminário, Moisés Maciel, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, representando o Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Ferreira e representando a Assembleia Legislativa, deputado Max Russi. Eu acho que nós temos que tentar mostrar para o Estado como que se equilibra as receitas em casa, ou seja, que as despesas têm que ser bem menor que a receita para que o Estado comece a crescer, a desenvolver e buscar investimentos. O Tribunal vem fazendo a sua parte através das suas recomendações nas contas, né? Mas isso cabe muito às pessoas que estão no direcionamento da gestão também a ser parceiro dessas orientações. Parabenizo em primeiro lugar o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para fazer esse encontro, esse simpósio aqui, com o objetivo de debater um tema extremamente relevante hoje, que é o equilíbrio fiscal, que é você cuidar bem das contas públicas para que você tenha condições de prestar um bom serviço à sociedade. Com foco no equilíbrio, transparência e eficiência das contas públicas, esse seminário trouxe exemplos para os gestores, servidores públicos municipais e controladores internos que acompanharam as palestras. Falar de ajuste fiscal é falar de bom governo. Falar de bom governo é exatamente falar da efetivação dos direitos fundamentais que estão postos na Constituição, cuja realização desses serviços públicos vão depender exatamente do equilíbrio fiscal. Além das palestras com representantes aqui do Estado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso inovou e trouxe nomes que são referência quando se fala em equilíbrio fiscal, como o ex-governador do Espírito Santo, que enfrentou a crise e encontrou equilíbrio fiscal. O ex-governador Paulo Artung teve uma experiência muito bem sucedida. Não foi fácil, ele vai relatar, mas os resultados finais foram animadores e quem sabe nós possamos aprender com a experiência que ele irá nos relatar. Buscando esse equilíbrio nas contas públicas, a controladora interna e servidores de Itiquira vieram até o seminário para levar mais conhecimentos para o município. É um tema que é bem atual, né? A gente tem se preocupado com essa questão do ajuste fiscal, em virtude do crescimento da folha, né, das despesas com folha de pagamento, a falta de recursos para investimentos, e para a gente tentar alguma coisa assim, para poder ajudar o gestor, né? Porque a gente, mesmo enquanto controlador interno, né, nós estamos na gestão sim para auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas que venham de acordo para amparar a necessidade do cidadão, né? Um dos grandes desafios da administração pública é assegurar o equilíbrio fiscal e, sobretudo, a prestação de serviços de qualidade à população. O debate dessas questões também esteve na programação do seminário Ajuste Fiscal ou Desgoverno. Veja agora os aspectos que os gestores devem estar atentos para tentar solucionar essa equação. Um dos pontos que deve desde já ser considerado pela gestão pública é o equacionamento do passivo atuarial, ou seja, conseguir projetar como serão pagas as despesas da Previdência. Isso em meio às medidas paralelas de incremento de receita e corte de gastos. Só para se ter ideia, de 2014 a 2018, os déficits dos RPPS nos estados dispararam quando comparados aos gastos orçamentários. Em 2018, por exemplo, foram 5 vezes maiores, somando cerca de 88 bilhões e meio de reais. Nos estados, atualmente, o custo da previdência dos servidores
já consome cerca de 22% da receita. As consequências de não adotar as soluções é que os orçamentos vão ficando cada vez mais comprometidos com esse tipo de gasto e estrangulados. E aí chega uma hora de um impasse, em que o dirigente tem de escolher entre pagar essa despesa e fazer aqueles serviços para os quais elas existem, tipo saúde, educação, etc. Em meio a esses desafios, a gestão pública deve se munir cada vez mais de planejamento. E aí a importância dos tribunais de contas, que além de, claro, verificar se os recursos públicos são geridos conforme prevê a legislação, também emitem alertas, fazem recomendações e determinações e ainda capacitam gestores, de modo que eles possam assegurar que os serviços públicos sejam prestados com qualidade à população. Do lado do controle, os tribunais de contas, sobretudo, mas também o controle interno, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Os tribunais de contas eu chamo de o principal guardião da LRF. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o tribunal como grande guardião. O tribunal pode oferecer alertas quando a despesa com o pessoal está chegando ao seu limite. O Tribunal de Contas fiscaliza as chamadas infrações administrativas, que é aquele prazo que o gestor tem para voltar a despesa com o pessoal ao limite que a lei estipula. Fora isso, o tribunal tem um papel pedagógico. A Escola Superior de Contas é um exemplo de cursos que são ofertados. Agora, a consciência cidadã está no interior do Estado. Então, o tribunal tem todo um trabalho junto ao gestor, aquele gestor que quer buscar o tribunal, saber a sua jurisprudência, ser orientado, vai encontrar um parceiro. Finanças públicas não é uma questão apenas de números. Os números vão se refletir em políticas sociais, em estradas, em desenvolvimento, emprego e renda. Então a preocupação não é uma preocupação contábil apenas. Os números revelam a estrutura da sociedade e por que em alguns lugares se vive melhor e em outros se vive pior. E isso também é reflexo das opções que nós fazemos entre como arrecadar, de quem arrecadar e como gastar em favor de quem gastar. Então, essa é uma discussão que interessa a todos, né? O agravamento da crise fiscal nos últimos anos deixou claro para toda a sociedade que as contas públicas, ao contrário do que se acreditava antes, não são um problema do governo do Estado ou da estrutura pública do Estado, é um problema de toda a sociedade. Porque é a sociedade que paga essa conta do desajuste. Então, é importante que nesse momento de debate a gente possa promover os debates, olhar experiências como a do Espírito Santo, que conseguiu realizar um ajuste fiscal com outro estado, com outras dimensões, em outro tempo, mas conseguiu fazer com sucesso e tentar achar os caminhos para Mato Grosso. Tais debates, realizados no seminário Ajuste Fiscal ou Desgoverno, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, foram elogiados pelos gestores e servidores que participaram. E eles acreditam que devem aplicar esses ensinamentos junto à realidade local. Através dessa palestra, eu já estou com algumas coisas em mente, no qual eu vou levar para minha assessoria jurídica e tomar proporção no qual diminua esses índices, para que aumente ali, sobre alguma coisa para me investir na infraestrutura, uma vez que a gente sabe que o recurso nosso é só FPM e ICMS, não tem arrecadação própria. Os municípios brasileiros, os municípios do estado de Mato Grosso principalmente, tem que se atentar em melhorar a sua arrecadação, tá melhorando a arrecadação do IPTU, seus tributos lá naquela região para tentar sobreviver e aí sim fazer uma boa aplicação desses índices que a gente tem observado tecnicamente. Saímos hoje todos em uma grande rede, uma rede de superação da crise fiscal em Mato Grosso. E o Ministério Público de Contas também integra essa rede e adotará todas as medidas necessárias para superarmos esse problema. São realmente considerações importantes para que a máquina pública possa funcionar de uma maneira melhor e mais eficiente. Que nós sabemos que o Estado não pode mais aumentar o seu gasto público, mas pode melhorar a sua eficiência. Você já conhece o sistema Radar de Controle Público? É uma importante ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso para prevenção e combate à corrupção. Dá só uma olhada.
Você quer fiscalizar o que se compra com dinheiro público? Agora é fácil. Use o Radar de Controle Público, um sistema criado pelo TCE que informa tudo sobre compras de combustível, medicamentos, alimentação, material de expediente e de outras licitações. Acesse o Radar de Controle Público pelo www.tce.mt.gov.br e fiscalize. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!